famosos arquitetos se reuniram para erguer uma cidade magnífica, com os melhores teatros, estufas e tavernas. Cada arquiteto quer oferecer a contribuição mais significativa para a construção da cidade, mas as suas ambições, inevitavelmente, levarão a uma disputa desafiadora. Bem-vindos ao Arquitectura! E aí pessoal, todos bem? Bem-vindos ao canal novamente. Eu quero começar pedindo para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Hoje eu quero falar para vocês desse pequeno grande jogo aqui, o Arquitectura. Em Arquitectura, os jogadores vão revezar e vão jogar suas cartas na cidade. Cada carta tem o seu valor, mas elas podem mudar durante a partida. Quando você rotaciona a sua carta, aparece um novo valor no topo. Também existem efeitos nas cartas que vão te permitir manipular as suas cartas e as cartas dos adversários, alterando o valor, destruindo ou movendo a carta de lugar. Ao final da partida, os jogadores vão somar os seus pontos no final do jogo e vão ver quem é o vencedor. O vencedor vai ser o maior arquiteto da cidade. O jogo foi desenvolvido pelo designer russo Pavel Atamanchuk, que não tem muitos jogos publicados ainda. Talvez o maior sucesso dele até agora tenha sido mesmo o Arquitectura. O jogo é de 2 a 4 jogadores, com tempo médio de 30 minutos por partida. As principais mecânicas dele são colocação de peças, controle de área e o Toma Essa. O jogo é de 2018 e foi trazido aqui para o Brasil pela Paper Games em 2020. E por falar na Paper Games, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter me enviado uma cópia desse jogo. O jogo ele traz uma versão avançada que você vai jogar depois de algum tempo já de prática no jogo, que basicamente vai ser trocar algumas cartas. Mas para esse início eu vou mostrar para vocês como é que joga o básico. E nós vamos começar da seguinte forma: cada jogador recebe um baralho de 12 cartas e 2 fichas de proteção da mesma cor. As cartas avançadas, que são representadas por este ícone aqui em cima, não farão parte do jogo básico. Então, entregue somente as cartas sem o ícone para cada jogador. Somente no jogo avançado que as cartas irão mudar um pouco a jogabilidade, e cada uma das cores terão cartas diferentes, o que é bem legal porque acaba tornando o jogo bem assimétrico. Depois, posicione as 8 cartas de quadra em uma fileira no centro da mesa, de 1 a 8. Assim como estou mostrando. Os jogadores vão embaralhar as suas cartas e colocá-las viradas para baixo à sua frente. Depois, cada jogador irá comprar 3 cartas do baralho. O jogo indica que o primeiro jogador vai ser o último jogador que visitou um canteiro de obras. Durante a sua vez, você vai ter que jogar uma carta da sua mão, resolver os efeitos, e então você vai comprar uma carta nova do seu baralho. Se o seu baralho estiver vazio e você não puder comprar mais cartas, então você vai pular essa etapa quando for a sua vez. Se tanto o seu baralho como a sua mão estiverem vazias, você não tem mais como jogar, acabou o jogo para você ali e vai ter que esperar até que todos terminem o jogo. O que geralmente acontece na última rodada, não tem como fugir muito disso. Tem uma regrinha especial no jogo que diz que, uma vez por partida, no começo do seu turno, você pode colocar as suas 3 cartas que estão na sua mão embaixo do seu baralho e você pode comprar mais 3. Só que isso é só uma vez por jogo. Todas as cartas que serão jogadas serão colocadas em linha, que no jogo é traduzido como uma rua. A quantidade de ruas na cidade é igual à quantidade de jogadores. Para 2 jogadores, 2 linhas, para 3 jogadores, 3 linhas e para 4 jogadores, 4 linhas. Cada linha consiste em 8 espaços para construção. Estes espaços são indicados pelas cartas de quadra. A primeira coisa que você vai fazer é jogar uma carta da sua mão e construir uma construção. A carta deve ser jogada com o seu nome apontado para cima. E para jogar a carta, você tem que obedecer algumas condições. Você pode jogar a carta em um espaço vazio à direita de um espaço já ocupado, ou você pode jogar no primeiro espaço de uma linha que ainda não tem cartas. E também, por último, você pode ocupar um espaço de uma carta virada para baixo, que significa que ela está destruída. Existe uma regra adicional para uma partida de 3 ou 4 jogadores que, nesta situação, você não pode colocar a terceira carta de sua cor em uma linha consecutiva. Porém, esta situação pode ocorrer após a aplicação de alguns efeitos. Neste caso, é permitido você colocar a terceira carta da sua cor em uma linha consecutiva. Após você jogar uma carta, você vai comparar ela com a carta anterior, que no caso está à esquerda da sua carta. A cor da carta anterior não importa, pode ser até sua própria carta. Se não houver uma carta anterior à que você colocou agora, ou se ela estiver virada para baixo, você não vai comparar valor nenhum. Após você colocar a sua carta, se a carta à esquerda for pelo menos a metade do valor da carta que você acabou de colocar, aquela carta é destruída. Vire a carta para baixo, mas deixe-a no mesmo espaço onde estava. Se o valor da carta à esquerda for menor, mas maior do que a metade,
o seu valor atual vai diminuir. Você vai rodar ela para a esquerda, no sentido anti-horário, para que o valor menor dela esteja no topo agora. Se a carta já está posicionada com o seu menor valor possível, não rotacione a carta. Se os valores das cartas forem iguais, nada acontece. Se o valor da carta à esquerda for maior do que a carta que você acabou de colocar, seu valor atual vai aumentar. Rotacione a carta 90 graus no sentido horário, para que ela tenha um valor maior agora, a menos que ela já esteja no seu maior valor. Após comparar os valores, aplique o efeito da carta que você acabou de colocar. Os efeitos são, na sua maioria, ativados logo após a colocação da carta. Porém, se estiver descrito quando o efeito é ativado, por exemplo, cartas que são ativadas no final da partida, ou se uma condição específica for executada, e também tem cartas que têm efeitos antes mesmo de serem jogadas. Se estiver descrito dessa forma, você tem que executar dessa forma. Os efeitos das cartas podem ser usados sobre si mesmas, a menos que esteja proibido no texto da carta. Por exemplo, tem algumas cartas que permitem que você rotacione alguma carta. Você pode aplicar esse efeito na própria carta que você acabou de colocar e que dá esse efeito de rotacionar a carta. Importante lembrar que você vai aplicar os efeitos, comparar os valores no momento que a carta é jogada. Você não vai fazer essas comparações e efeitos no momento que a carta é destruída ou quando ela é reconstruída. Todas as cartas possuem textos bem fáceis de serem entendidos e não é muito complicado de entender. No manual, no final dele, existem explicações mais detalhadas do efeito de cada uma dessas cartas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas cartas. No momento que eu colocar a minha carta taverna no jogo, a carta diz que eu posso destruir uma carta adjacente. Então ela não precisa da regra da metade do poder. Basta colocar e destruir a carta adjacente que você desejar. A carta da escola vai me possibilitar eu posicionar a próxima carta que eu colocar na posição que eu desejar. Ou seja, eu vou escolher a pontuação que eu desejar para aquela carta. Este é um exemplo de efeito que vai ser aplicado depois do momento que eu coloquei a carta. Algumas cartas possuem símbolos e números que precisam de um esclarecimento melhor. Cartas que possuem um X ao invés de uma numeração significa que o valor desta carta é igual ao valor imediatamente à carta da esquerda. Se o valor da carta anterior for alterado, o valor dessa carta também é alterado. Se não houver carta anterior ou a carta anterior tiver sido destruída, então esse X equivale a 0. Cartas que possuem um X ao invés de uma numeração significa que o valor dessa carta é igual ao número da carta da quadra onde ela está posicionada. Algumas cartas dão efeito de reconstruir uma carta. Isso significa que você vai virar uma carta anterior que já foi destruída. Importante lembrar que você não pode reconstruir uma carta que já foi coberta por outra construção. A carta reconstruída é colocada em seu valor básico no topo. O seu valor não é comparado com a carta anterior e seu efeito não é aplicado. Algumas cartas possuem também proteção para uma outra carta. Para proteger uma carta, você coloca a sua ficha de proteção sobre ela. As cartas dos seus adversários não afetam a sua carta protegida de maneira nenhuma. Você pode decidir se suas próprias cartas afetam suas cartas protegidas ou não, tanto para aplicar efeito quanto para rotacionar. Algumas cartas são protegidas desde o começo. São as cartas que têm este símbolo aqui, que parece uma edificação grega ou romana. Você não pode proteger uma carta já protegida. Uma carta é considerada adjacente se estiver situada ortogonalmente. Em outras palavras, é uma carta que esteja conectada à sua direita, à sua esquerda, em cima e embaixo. Algumas cartas dizem que você pode fazer o efeito daquela carta. Neste caso, você não é obrigado a resolver nada escrito após a palavra pode. Todos os efeitos sem essa palavra são obrigatórios, desde que sejam possíveis aplicá-los. Quando uma carta diz que você deve mover uma carta, pegue uma carta ainda não destruída na cidade e coloque em outro espaço que esteja disponível. A carta que vai ser modificada vai com o mesmo valor em que ela estava antes. O valor da carta que acabou de ser movida não é comparado com o valor de uma carta ao seu lado, e nem o seu efeito vai ser aplicado. Após aplicar os efeitos das cartas, compre uma nova carta, sempre lembrando que você pode ter no máximo 3 cartas na sua mão. O limite de 3 cartas na mão só pode ser alterado se for algum efeito de alguma carta sua. A partida termina quando os jogadores não tiverem mais cartas em sua mão e nem as cartas do baralho. Geralmente, se você não tiver carta na sua mão é porque acabou do baralho, né? Mas tudo bem. Após acabar as cartas, os jogadores vão ver a pontuação final do jogo. E ele vai ser calculado da seguinte forma. São os valores finais de cada uma de suas construções e também os pontos de vitórias que vão ser dados por efeitos de algumas cartas no final do jogo. O jogador que tiver mais pontos de vitória vai vencer o jogo. Se houver um empate, o jogador que tiver mais construção na mesa vence o desempate. Se ainda houver um novo empate, o jogador que tiver a carta com menor valor na mesa vai desempatar.
Depois de você jogar algumas vezes no modo básico, é interessante você colocar as cartas avançadas para modificar um pouco o jogo. As cartas avançadas são identificadas por esse símbolo que tem aqui ao lado do nome dela. Cada jogador pode substituir qualquer de suas cartas básicas pelas cartas adicionais correspondentes. Tanto as cartas avançadas quanto as cartas básicas possuem o mesmo valor. A única diferença vai ser na aplicação dos efeitos. Os jogadores devem decidir juntos quantas cartas avançadas que eles vão adicionar. Digamos que eles escolham 4, então você vai trocar 4 cartas básicas por 4 cartas avançadas. Isso pode ser decidido conversando, ou isso pode ser decidido numa rolagem de dados. Rola um D6 aí e vê quantas cartas que vocês vão trocar. De qualquer modo, os jogadores não são obrigados a substituir todas as cartas que lhes são possíveis. Um jogador pode decidir trocar menos cartas do que a quantidade que todos os outros estão trocando. Aí é da estratégia de cada um. Antes do início do jogo, os jogadores vão mostrar quais cartas que eles estão trocando, para que todos saibam quais cartas que vão estar no jogo. Você não vai poder mais mudar as suas cartas depois disso. De agora em diante, vale todas as regras básicas do jogo. A única diferença vai ser na aplicação dos efeitos que as cartas avançadas trouxeram agora para o jogo. E é assim que se joga o Arquitectura. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E aí, o que vocês acharam do jogo? Gostaram? Escreva aqui nos comentários para eu poder saber o que vocês acharam. O Arquitectura é um jogo bem simples, mas ele também é um jogo bem desafiador. Esse é o tipo de jogo que vai precisar de uma grande atenção na hora de você colocar a carta, para saber qual carta você deve colocar e em qual lugar você deve colocar aquela carta. É sempre muito bom prestar atenção nisso, porque essa é a base do jogo. As suas cartas, a aplicação de efeitos, a rotação das cartas é a base do jogo. O jogo básico ele já é bem desafiador, mas o que me chamou realmente a atenção foi a inserção das cartas avançadas, que isso vai acabar trazendo uma rejogabilidade maior para o jogo e vai deixar o jogo bem assimétrico. As cartas avançadas são diferentes em cada uma das cores, ou seja, vai ser uma forma diferente que você vai jogar com aquela cor em todas as vezes que você vai jogar. E isso vai trazer uma vontade de você jogar cada vez mais esse jogo, porque você vai querer jogar com as outras cores, com outras combinações de cartas. Eu não sou bom em matemática, eu não vou colocar isso numa planilha, nem vou pedir para alguém que conhece fazer, mas eu acho que a combinação de cartas com as cartas avançadas e com as cartas das outras cores vai trazer uma quantidade de vezes que você pode jogar esse jogo sem ser igual da última vez que você jogou, um número muito grande, não sei nem dizer quanto que é. O meu forte é matemática. Outro aspecto bem legal que é a mecânica do toma essa, que eu gosto muito, que é aquela mecânica que vai fazer com que você afete o jogo dos outros. Destruir carta dos coleguinhas, rotacionar a carta dos adversários é sempre bem legal. Só que também é muito ruim quando acontece com você. E isso vai acontecer bastante. Ó o pau quebrando, briga na baixa, vai! Pega! Pega! Então, se você não gosta muito disso num jogo, desse toma essa, talvez o Arquitectura não seja um jogo para você. Para mim, o Arquitectura é um ótimo jogo, muito divertido, fácil e simples de explicar, tem uma arte muito bonita, mas o que falta mais para esse jogo? O preço. Tá chovendo promoção! E isso é o que chama muita atenção aqui para Paper Games do Brasil, que tem trazido esses jogos pequenos, os jogos com as caixas pequenas, os jogos pockets. No dia de hoje, da gravação desse vídeo, esse jogo está custando uma média de R$60. E em uma época que os jogos estão chegando no Brasil na base dos 300 para cima, um jogo muito legal, muito divertido por R$50, R$60 é um diferencial excelente. Então, parabéns para a querida Paper Games por trazer um jogo tão bom por um preço tão acessível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal, e eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que você acha que vai gostar desse jogo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.